Falar de promessas de Deus nunca é muito fácil, né? A gente sempre lembra, quando a gente bate esse papo aqui, que a gente vive no mundo em basicamente duas dimensões, né? Nós temos a dimensão da terra e nós temos uma outra dimensão, que é uma dimensão espiritual, onde nós buscamos através das nossas abstrações, né? E nessas abstrações nós não temos muitas vezes a convicção de alcançar Deus. Muitas vezes nós colocamos o nosso joelho no chão e às vezes balbuciamos algumas palavras e não conseguimos entender ou tentar receber uma resposta de Deus. Não é fácil viver assim, é muito angustiante quando a gente fala com alguém e alguém aparentemente não nos responde. Então, eu estava fazendo essa reflexão agora de manhã e, além de pensar um pouco na conversa que nós temos com Deus, eventualmente, falar a respeito das promessas de Deus para nós. Porque muitas vezes nós nos colocamos em algumas situações, ou percebemos algumas situações, em que nós entendemos que temos uma promessa da parte de Deus. Deus nos prometeu dar alguma coisa, nos prometeu que nós alcançaríamos um patamar espiritual, que Ele nos daria alguma coisa para cuidar, alguma coisa para fazer, seja na sua obra, seja em alguma coisa, seja numa condição financeira diferente. E muitas vezes a gente não percebe que junto com as promessas começa sempre um processo de preparação para o alcance daquelas promessas. É muito importante a gente saber e a gente perceber que todos aqueles que receberam uma palavra de Deus, no sentido de um direcionamento para algo que eles fossem alcançar, ou para alguma coisa que eles fossem perceber, ou em algum estágio ou nível diferente que eles iriam alcançar, havia junto um processo de preparação, por um motivo muito simples. Deus sempre percebeu que para estar em lugares diferentes, o homem precisava se tornar alguém diferente. E nisso nós temos alguns exemplos, né? Se a gente for olhar a Bíblia e depois olhar a nossa própria vida, nós recebemos muitas vezes promessas que são aparentemente muito diretas e outras promessas são mais genéricas. Se a gente pegar, por exemplo, na palavra de Deus, a gente vai perceber que existem promessas que são promessas gerais e outras promessas que são um pouco mais específicas. Se nós pegarmos lá em Deuteronômio, no capítulo 27 e 28, ali tem algumas, entre aspas, promessas de Deus para o homem. E eu não quero entrar em muitos detalhes, nosso papo aqui não é um papo de teologia, não é um papo assim, mas o nosso entendimento a respeito dessas promessas gerais são as promessas em que Deus se comunica conosco, Deus nos dá um direcionamento a respeito da vontade geral dele para a humanidade, que tem vínculo com a sua intenção máxima, com a sua intenção maior, que é fazer de cada um de nós o sal da terra e a luz do mundo, que é transformar a vida de cada um de nós, colocar a vida de cada um de nós na posição de sermos luz na face da terra. E nessas promessas gerais, essas promessas que são, entre aspas, não genéricas no sentido de... mas elas são gerais,
no sentido de atingirem todos os homens. Essas promessas têm um peso para nós de nos fazer entender a nossa missão básica na Terra. A nossa missão essencial dentro da nossa existência, que é a de transformar esse mundo num mundo melhor. Que nós nos tornemos entes catalisadores dessa energia brutal que está acontecendo na Terra hoje. Se nós olharmos para qualquer lado hoje, nós vamos ver grandes polarizações, polarizações importantes, pessoas desqualificando pessoas, as brigas nas famílias, brigas por política, e a palavra já falava disso. A palavra já falava disso. Que haveria um tempo em que pai se tornaria contra o seu filho, o filho se tornaria contra o seu pai, se viraria contra o seu pai. O irmão viraria contra o seu irmão. E a promessa de Deus para o homem não é essa. Então, se nós quisermos participar da obra de Deus, a participação nossa na obra de Deus é como catalisador, neutralizador e como regenerador dessa energia terrível que está na face da terra. Por isso que Cristo, quando falou lá no Sermão da Montanha, ele falou: olha, o mundo vai se preocupar com muita coisa. O mundo vai se preocupar, por exemplo, com o que vai comer, beber, vestir, com sucesso, com poder. E quando a gente fala isso, eu queria muito abordar isso aqui. Fica a sensação de que nós, como filhos de Deus, temos que nos relegar a um espaço, um lugar de conformismo pequeno. Não é nada disso. Não é que nós tenhamos que ser crentes conformados ou tristes. E crentes aqui, eu não estou falando só de evangélicos. Eu estou falando no senso geral, no lato senso, de todo aquele que crê que esse mundo é governado por uma força maior do que todos nós e criadora de todos nós. Se você realmente acredita nisso, junto com essa crença, você tem que trazer dentro de você o entendimento, ainda que na tua pequena força, de que essa força é benigna. E que essa força, sendo benigna, tem uma boa intenção a teu respeito, a meu respeito, ao nosso respeito. E que tudo que nós fazemos e tudo que nós passamos vai convergir para o bem dessa obra de Deus. Muitos pensam na obra de Deus como uma igreja, não, a obra de Deus é essa construção de mundo, é a construção desse mundo em que nós estamos inseridos, esse mundo perfeito que Deus quer construir e usa cada um de nós como suas meras ferramentas. Então, nesse ponto, nós temos as promessas genéricas, que são alinhadas com o plano de Deus, são alinhadas com a vontade de Deus e são alinhadas com o nosso entendimento do que significa todo esse abarcar de Deus. Tem uma questão muito importante quando a gente fala disso. Muitas vezes eu me incluo nisso, sempre me incluo. Irmãos, queridos, amigos, vocês podem ter certeza que eu não estou pregando para terceiros, pregando no sentido de falar. Eu não estou falando para terceiros, eu falo primeiro para mim. E eu já disse aqui em outras lives, essa salvo erro a 8ª live. Depois de amanhã faz um mês que a gente abriu esse canal aqui no Instagram. E todos os vídeos estão migrando lá para o YouTube. Aliás, nós estamos com uma série nova, nós já gravamos 3 vídeos no YouTube e nós vamos subir esses vídeos
ao longo dessa semana, falando de uma vida segundo a nossa própria essência, partindo do pressuposto que essa essência tem um relacionamento com Deus. Então, essas promessas que Deus nos faz, é importante a gente entender que elas são baseadas em um contrato. E esse contrato não é um contrato que tem obrigações de duas partes. Quando a gente pensa em contrato, né, a gente sempre pensa em compra e venda de alguma coisa, né? Eu estou comprando, alguém vai vender, vai me dar um dinheiro e a gente encerra esse contrato. Mas não é esse contrato. É um contrato de parceria. No direito, não sei se tem algum advogado aqui, mas os contratos comerciais de compra e venda, eles têm uma característica de serem contratos sinalagmáticos, que significa que eles têm pesos e contrapesos, ou seja, ele tem um peso numa obrigação e a outra obrigação tem que ser equivalente da mesma proporção. Não é esse contrato que nós temos com Deus. É por isso que tudo aquilo que nós falamos de tentar agradar a Deus em troca de alguma coisa, nós vamos sempre nos perder em algum lugar. Por quê? As respostas de Deus para nós não vêm na medida da proporção daquilo que nós fazemos para Ele. E eu queria agora, só para te dar uma noção de humildade. Se Deus é o dono desse universo todo, o que é que você pode fazer para agradar a Deus? É a mesma coisa que você chegar para um cara muito rico, milionário, bilionário, e você pegar, abrir a tua carteira, tirar tudo que você tem. Vamos imaginar que você tem R$100. E você pega, vamos pegar um cara que todo mundo conhece, que você pega o Bill Gates. Fala, Bill Gates, só está aqui, R$100. Agora eu quero que você faça um bem para mim. A nossa relação com Deus ainda é maior do que essa. A nossa distância é muito maior do que nós e o Bill Gates. É por isso que esse contrato com Deus não pode ser um contrato de pesos e contrapesos. Não pode ser um contrato sinalagmático. E se a gente parar e pensar, isso é muito bom para nós. Porque, como a gente acabou de dizer, nós não temos condição hoje de fazer qualquer coisa em benefício de Deus. Mas olha como Deus é bom. E olha como Deus é perfeito. Deus é tão bom e tão perfeito que Ele chegou para nós e falou assim: eu não quero nada teu. Nesse contrato que eu estabeleço com você, eu não quero a tua parte diretamente para mim. Mas porque o que você tem para me dar não me ajuda, mas o que você tem para me dar, e eu sei que você pode me dar, é explicar a minha relação contigo para todos os teus irmãos e todas as tuas irmãs. E qual o benefício que você vai ter com relação a isso? Vamos lá na parábola que Jesus Cristo fala em que Jesus Cristo fala dos trabalhadores. Um foi recrutado de manhã, o outro foi recrutado à tarde, o último foi recrutado na última hora, que fala do trabalhador da última hora, né? E a gente tem uma concepção bastante diferente daquilo que aparentemente está escrito ali. Aquela parábola não está dizendo para nós, não está querendo dizer para nós, olha, um trabalhou por tanto, outro trabalhou por tanto, nós vamos todo mundo para o céu, que é a mesma coisa. Não. Olha para essa parábola agora, com esses olhos que nós vamos dizer aqui. Vamos imaginar que naquilo que Cristo estava falando era uma seara.
Qual era a intenção de Cristo? Ela era fazer aquela seara florescer. Se os trabalhadores fossem trabalhar na lavoura, na ocasião daquela parábola, se eles fossem trabalhar naquela lavoura e o trabalhador tivesse proposto, o dono da terra tivesse proposto a eles o resultado do lançar a semente, não importava se alguém começou lá na primeira hora da manhã ou que entrou na última hora. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. O lançar da semente era a finalidade de Deus. Porque não era a intenção do trabalho, não estavam sendo medidos por aquilo que era lançado, ou pela força do braço que lavrava a terra, ou por alguma outra coisa que fosse um esforço humano para ser colocado ali. Mas o mistério está no lançar de cada uma das sementes. E o pago de Deus foi igual para todos, por quê? Porque nós somos iguais perante uns aos outros. E nessa parábola, a nossa diferença para as sementes que estavam na nossa mão é que nós éramos sementes já germinadas. E quando nós germinamos como sementes, nós passamos a ter dentro de nós a falsa sensação de termos autonomia, de ter algum peso sobre as nossas ações em função daquilo que fazíamos. Então a promessa de Deus é essa: lança o teu irmão nessa terra fértil em que você foi gerado também, porque eu preciso que esse joio e que esse trigo floresça, para que eu possa tirar outras sementes de trigo e multiplicar a minha plantação, a plantação do bem sobre a terra. Santo Deus, onde nós vamos chegar aqui eu não sei, mas o Senhor está trazendo isso aqui agora. E não se assusta, não se assusta com aquilo que se levanta, porque qual vai ser o teu salário? O teu salário não é só ir para o céu no último dia, como ente catalisador de todas essas coisas. Não é isso. Você vai ter uma recompensa que hoje você não acredita ser possível. Porque quando você ouve a palavra de Deus e você pensa que ajudar o teu irmão é um mandamento de Deus para que você não seja punido, você foge da natureza, da real intenção de Deus, que é fazer você ajudar o teu irmão para que você possa perceber o quanto isso te abre de portas espirituais no entendimento da benevolência de Deus, porque está escrito no Pai Nosso: você vai receber o perdão de Deus na medida em que você perdoar o teu irmão. Então, quando você abre esse caminho de perdão, de libertação, de crescimento para o teu irmão, um outro caminho espiritual se abre na tua direção, vindo direto da glória de Deus. Por isso que está lá no Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai. É importante isso, irmão. É importantíssimo você saber que você não consegue pagar o mal com o mal, porque quando você paga o mal com o mal, uma porta espiritual se fecha nas suas costas. É por isso que muitas vezes, é por isso que Cristo fala na palavra, e irmãos, a parte mais rica da palavra de Deus, ela é toda riquíssima, mas está no Sermão da Montanha. Ele fala:
Olha, se alguém te der um tapa no seu rosto, oferece a outra face. E muitos interpretam essa outra face como sendo o outro lado do rosto. Mas não é o outro lado do rosto. Deus está te falando, se você está num embate, ou se você está num conflito material com alguém, se você está numa dificuldade material com alguém, e alguém te lança alguma coisa que te fere, e o que é o sinal do rosto? O sinal do rosto é a honra de um homem. Eu não sei quem está aqui hoje, estou vendo os nomes aqui, a gente não tem muito controle de quem fica e de quem sai, mas se você está ouvindo isso agora, seja ao vivo, seja gravado, entenda que a tua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Se você receber um tapa na cara de alguém, figurativamente falando, ou até de uma maneira literal, alguém deu um tapa realmente no seu rosto, lembra disso aqui. Se alguém deu um tapa na tua face material, oferece a ele a face espiritual. Entrega para ele a face espiritual que permite a ele reconhecer a divindade de Deus em você. E ele, reconhecendo a divindade de Deus em você, possa questionar o que é que existe dentro de você que faz com que você tenha uma reação tão desalinhada com a expectativa mundana em cima do que são as relações entre as pessoas. Esses são os atos que se alinham nos contratos, da natureza dos contratos de Deus com a nossa vida. Voltando a dizer, o contrato de Deus contigo não é semelhante a um contrato de compra e venda. Ele é um contrato de parceria, onde nós somos sócios minoritários. E aquele lavrador nos contrata dizendo, vem cá, faz uma obra comigo. Vem comigo para uma empreitada. Agora, vem trabalhar comigo e para mim. Você não faz ideia do que eu vou te dar. Você não faz ideia do que você vai ter. Lá em Deuteronômio está escrito, no capítulo 27, todas as consequências de você estar desalinhado com essa parceria, com esse ser, com esse ente tão maravilhoso que é Deus. E no capítulo 28, ao contrário, está dizendo de tudo o que você vai ter se você entender o contrato que te é proposto. Entender a natureza da lei que governa a tua relação com Deus. Essas são as promessas de Deus para nós. Esse é o caminho que nós temos para seguir dentro desse contrato que são num contrato nós temos duas promessas. A promessa de um lado e a promessa do outro lado. E olha como Deus é muito maior do que nós. Muitos podem pensar, não, Deus me pune. Deus está me castigando. Deus está me trazendo alguma coisa aqui como prejuízo por algo que eu fiz a Ele. Irmão, irmã, amigo que está aqui, entenda isso e a tua vida muda hoje. Quando você sente a culpa por estar desalinhado com a presença de Deus, não é que Deus está te rejeitando, que Deus está te punindo, é que você se desligou desse fluxo maravilhoso de energia espiritual. Provavelmente você está segurando alguma mágoa a respeito de alguém. Provavelmente o teu coração está pesado
com coisas e situações tão difíceis que talvez você não consiga nem se encontrar no meio da tua vida hoje. E essa porta se abre na tua vida quando você consegue entender o que é que Deus tem preparado para você. O que é que Deus tem para te entregar quando você perceber e permitir que o fluxo se abra para que Irmãos, quando você entender que a chave da tua vida está na tua mão e que a chave da tua vida é o perdão e o amor ao teu irmão, a porta de Deus se escancara na tua vida. Não a porta material, mas a porta do entendimento espiritual e dessa força tão grande e tão maravilhosa que pode ser que você nem perceba alguma coisa do ponto de vista material. Mas a força que você vai receber é tão grande que essas coisas vão tomar uma proporção totalmente diferente. E você vai perceber que as coisas materiais vão ser secundárias, não porque você tenha que se resignar ou se conformar com coisas pequenas, porque Cristo também deixou isso: buscai primeiro as coisas do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você entende essa relação, o peso da tua vida vai mudar, e você vai entender que a prova de Deus na tua vida não é mais quando você consegue alcançar algo material. Você vai perceber uma turbina de força dentro do teu espírito, com uma tamanha força, que todas as coisas vão se relativizar diante da tua presença. E aí você passa a perceber o verdadeiro sacrifício de Deus e a verdadeira obra de Deus na nossa vida. Nós passamos aqui pelas promessas gerais de Deus para a nossa vida, no estabelecimento desses contratos. E agora, nós vamos falar um pouco das promessas específicas que Deus nos faz. Nós vamos pegar alguns exemplos daquilo que foi deixado para nós como partes e provas do que significa você receber uma efetiva promessa de Deus. Vou pegar alguns nomes, não quero enfadar vocês com uma live muito longa, mas eu vou pegar alguns nomes e vou passar rapidamente pela história dessas pessoas. Pelo que eu estou percebendo aqui, a maioria é cristão, então vocês vão se identificar muito com essas histórias porque conhecem essas histórias. Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Falar um pouquinho sobre José. Vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Vamos falar um pouquinho sobre Elias. E por fim nós vamos falar rapidamente por esses todos para falar de Cristo. Quando Deus faz uma promessa especial, não mais genérica, mas especial para você, tem um motivo por isso. Você não vê lá na palavra que está escrito: Deus prova aquele que Ele ama? A tradução disso não é muito perfeita, porque Deus prova a todos. Mas aquele que entende o real sacrifício de Cristo não consegue parar. E na parábola dos talentos está dito que a um foi dado uma quantia, a outro tanto, a outro tanto. E se você entende que você recebeu de Deus uma porção diferente, se você sente na tua relação com Deus que Ele te deu uma inspiração para ir além do natural, você pode ter certeza que essa tarefa espiritual terá uma exigência diferente. Não porque você seja melhor ou pior do que alguém, mas a tua percepção espiritual a respeito de si mesmo vai fazer com que você se posicione de maneira diferente diante da obra de Deus. Moisés,
Abraão, José, Elias. Todos eles têm uma coisa em comum: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Jesus Cristo, João Batista, Tiago, Paulo. Todos esses nomes marcantes da Bíblia são exemplos para nós do que representou o entendimento perfeito do que era o sacrifício de Deus. Do que era, na verdade, não o sacrifício, mas a convicção de que o mundo se estabelece através dessa intenção maior de Deus. Então, se Deus te fez uma promessa diferente, se Deus te fez uma promessa separada das demais, Ele precisa que o teu nível de consciência a respeito da obra de Deus se eleve um pouco mais. No materialismo, muitas vezes as pessoas falam a respeito de você atrai aquilo que você é, ou você atrai aquilo que você sente. Na verdade, o que eu entendo é que nós somos instrumentos na mão de Deus na medida em que nós entendemos mais a respeito do seu propósito na Terra. Porque eu tenho certeza que quando estava numa cova de leões, Daniel não estava preocupado se a posição dele no reino como governador, um dos governadores, estava ameaçada. Tiago, quando estava preso, Pedro, quando estava na prisão, Paulo, quando estava na prisão em Roma, Elias, quando enfrentou aqueles 450 profetas, eles estavam imbuídos de uma convicção tão grande a respeito desse mundo espiritual que nós estamos progressivamente conhecendo, que o apego à vida na terra não fazia nenhum sentido. Não é que nós somos machões, não, eu sirvo a Deus pela vida e pela morte, pode passar uma espada no meu pescoço, enfiar um punhal no meu... Não é nada disso, irmão. Não é essa luta contra a carne e contra o sangue, não é isso. Nós falamos um pouquinho disso na Páscoa, no vídeo sobre a Páscoa, já está no YouTube e está aqui também. Mas quando Cristo, eu não consigo pensar, eu não estou dizendo que o sofrimento não tenha sido enorme, mas eu não consigo pensar que Cristo estivesse triste de fazer aquilo, de passar por aquele processo, de se encontrar naquela situação. Eu não tenho condição de crer isso, porque ele tinha a convicção do mundo vindouro. Ele sabia que essa carne que nós temos é corruptível, mas que a missão de Deus no símbolo da sua morte e ressurreição seria infinitamente maior do que um coração parar de bater e um corpo ser sepultado numa terra. Vamos citar alguns outros exemplos. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Onde está esse menino hoje? A filha de Jairo, salvo erro, morreu. Jesus Cristo foi lá, ressuscitou a menina. Onde está essa menina hoje? Lázaro ficou morto por 4 dias. Cristo mandou que tirassem a pedra e ressuscitou um morto de 4 dias. Onde está Lázaro hoje? Mas aqueles que entendem esse processo
e que destravam essas promessas de Deus nas suas vidas, pendem para a vida eterna. Estamos entendendo o tamanho da nossa missão, o tamanho da missão que nos é proposta, que não importa se você é preto, branco, gordo, magro, mas que a inspiração de Deus nas tuas atitudes pendem para a vida eterna. Porque o que Cristo, a convicção de Cristo, transformou a vida de cada um de nós. Muitos podem dizer, pela religião, o mundo está um caos, ou está uma dificuldade. Cristo não pode ser responsável por aquilo que fizeram com o seu nome. Porque a mensagem de Cristo não foi uma mensagem de separação, de segregação. Não foi. Não foi isso que ele disse. Está muito claro que ele falou, olha, semeia os teus irmãos na minha terra, que eu vou tirar dos teus irmãos multiplicadas as suas bênçãos. Irmãos, você já viu que uma semente de trigo dá num bago de trigo quantas sementes ela vira? Você já percebeu isso? Você já percebeu a potencialidade que tem num fruto quando uma semente é lançada na terra, quando um sacrifício de alguém, e muitos têm, e pode ser que seja isso mesmo, quando o sinal da semeadura de Cristo na terra, a morte de Cristo, o seu corpo na terra, olha quantos de nós brotou. Que andava com Cristo eram 12, naquele processo mais ou menos 5.000 pessoas passaram por Cristo. 35.000 pessoas passaram por Cristo. Hoje nós somos bilhões. Tá certo que muito de nós ainda não entendeu o que significa tudo isso. É bem certo que muitos de nós não entenderam ainda o sacrifício de Cristo. Mas essa é a verdadeira graça de Deus. É o bem imerecido. É a graça sem nenhuma contrapartida. É um contrato onde nós só temos a ganhar. É lógico que o nosso ego, que a nossa carne, quando toma um tapa na cara, ela quer dizer, um tapa na cara no sentido figurado, é claro que ela quer dizer, revida, julga, mede, qualifica. Nós falamos disso também, de julgamento numa das outras lives. E essas lives todas estão no IGTV aqui, irmãos. E estão também no YouTube. O canal está no link da bio da descrição. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, ou se você vai daqui para o YouTube, se inscreve no nosso canal. Esse canal não tem nenhuma finalidade comercial. Não temos nenhum tipo de parceria comercial nesse canal aqui. Nós só estamos levando aquilo que nós entendemos ser a palavra de Deus aqui. O sacrifício do mundo espiritual tem repercussões multiplicadas exponencialmente. Então, se você sente que você tem uma promessa de Deus, eu coloquei uma pergunta no perfil e eu recebi, pedindo que as pessoas fizessem pergunta, e eu recebi. Eu recebi uma pergunta que é se as promessas a gente pode ficar contando para as pessoas. Na verdade, as promessas que Deus faz para nós são promessas que acompanham todos nós. E se nós temos a promessa de Deus de alcançar um nível espiritual diferente, nós vamos ter que entender e interpretar o nosso papel dentro do cumprimento dessa promessa, como nós estamos dizendo aqui. Uma outra pergunta é: ficar mencionando em oração a promessa de Deus? Está escrito na palavra que Deus não é homem para que minta, e está escrito nos Salmos que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então, lembrar a Deus que Ele nos fez uma promessa, na verdade não passa
de querer deixar, de dizer que nós não cremos naquilo que Deus nos disse e naquilo que Deus fez para nós. Uma outra pergunta que tem aqui é a respeito, às vezes penso que as promessas se demoram para se cumprir. Na verdade, são como sementes que precisam brotar, e para que elas brotem, tem que haver toda a condição da terra, tem que haver toda a condição da água, para que haja o ambiente necessário para que essas promessas sejam cumpridas. E uma última pergunta aqui: é possível uma promessa se cumprir por culpa de nós mesmos? Na verdade, como nós vimos, o cumprimento das promessas, na verdade, são consequências da nossa ação na terra. E essa pergunta especialmente é muito importante. E eu quero falar com você agora, rapidamente, com você que sente alguma culpa. Se você sente alguma culpa, eu queria te dizer, sem a menor dúvida, Deus está na tua vida, ponto. Não é vírgula, é ponto. O que é que você precisa? E a mensagem de Deus é muito clara. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se você sente alguma culpa, é porque alguma coisa a respeito do teu irmão está te incomodando. Você hoje, esqueça agora que você tem qualquer dívida com Deus. Agora. Ah, não, mas você está falando, você está sendo antibíblico, Não. Você lembra que a gente comentou agora há pouco que você não pode agradar a Deus? Você também não pode machucar a Deus. O pecado da blasfêmia do Espírito Santo, que muitos falam como pecado de morte, aquelas coisas, é o exemplo daquele que não traz sobre si o arrependimento. Esse está marcado para não entender a relação, não o arrependimento no sentido de ter sobre si um peso, não arrependimento lá da lei, mas o arrependimento do entendimento do que significa esse contrato que Deus fez conosco. Então hoje, se você tem algum pecado, se você tem algo que você acha que pela tua conduta você desagradou a Deus de uma maneira definitiva, eu quero te convidar para fazer uma coisa, e isso vai mudar a sua vida. Isso vai transformar a sua vida. Você precisa urgente conversar com Deus. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com Deus junto, aqui. Então, para a gente ir fechando, para a gente ir amarrando as pontas dos assuntos que nós vamos falando, se você pensa que você é um pai, e você está olhando o seu pai de longe, e você não quer entrar na casa do seu pai, porque você pensa que o teu pai vai te rejeitar. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa isso? Aos conhecedores da palavra de Deus, vocês lembram alguma coisa? Rapidamente, irmãos. Você sabe por que você pecou? Você sabe por que você entrou em pecado? E a palavra pecado tem o sentido de errar o alvo. A base hebraica da palavra pecado é errar o alvo. Você sabe por que você errou o alvo? Você errou o alvo porque você achou que em algum momento você era responsável pela sua própria salvação. Quando as duas lives da Torre de Babel falam isso. Elas estão no IGTV e estão também no YouTube. As lives falam a respeito da comunicação perfeita entre homem e Deus. Vai lá dar uma olhada. Foram lives também muito inspiradas.
quando você entende que você pode ser separado do amor de Deus. E isso é uma mentira, não é uma verdade isso. O que aconteceu? Aquele homem tinha a intenção de voltar para dentro da casa do seu pai para ser um jornaleiro, para ser alguém que ia trabalhar por um salário ou por migalhas. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Por você ter errado, por você ter saído da presença de Deus, irmão, não sei onde essa live vai parar. Eu estou sentindo muita inspiração aqui, os irmãos me perdoam. Quando aquele homem saiu, e quando ele aventou a possibilidade quando ele pensou na possibilidade de voltar, ele achou que ele ia ter a relação com Deus que você tem hoje, que você pensa que tem hoje. Em que ia ser um contrato onde aquele homem ia fazer um bem para aquele homem que era seu pai, ia receber o pago por aquilo que ele fez. Nunca imaginei que nós íamos encerrar essa live com essa força e amarrando nesse ponto tão crucial, porque eu nunca tinha pensado isso a respeito da parábola do filho pródigo. E nunca tinha pensado também na questão dos contratos. Acreditem vocês ou não, os irmãos ou não. Jamais passou pela minha mente. O contrato que aquele homem pensava estabelecer com seu pai era o contrato que você está tentando estabelecer com Deus hoje. Porque você sente que não há mais caminho de graça e salvação para a tua alma. E aí você tenta fazer alguma coisa para receber alguma coisa em troca. E aí você evoca as epístolas no sentido de dizer, não, porque eu tenho que refrear os meus membros para poder agradar a Deus e ter de Deus algum benefício. E com perdão da expressão chula, é o rabo tentando balançar o cachorro. Se você não aliviar as culpas que estão dentro de você através desse caminho de perdoar o seu irmão para sentir o perdão de Deus sobre você, você vai se sentir como aquele filho pródigo se sentia quando ele estava se alimentando da lavagem dos porcos. Meu Deus! Se você está hoje se alimentando da lavagem dos porcos, porque quem se alimenta da lavagem dos porcos come mal, porque não consegue mais se recordar da bênção e da glória de Deus. Hoje Deus te faz um convite, volta para a casa do teu pai, mas volta entregando. O que aquele homem fez? O que aquele homem fez? Ele voltou e falou, pai, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Porque eu não reconheci a bênção que era ser teu filho. Eu não reconheci que tudo está... E olha como essa palavra é maravilhosa. Olha o que o pai fala para o filho que não saiu de casa. Ele fala, filho, tudo o que é meu é teu. Porque aquele menino, o filho mais velho, chegou para o pai e falou, pai, você está fazendo uma festa para o meu irmão e eu quero queimar um bezerro cevado para os meus amigos e você não me permite. Olha se não é isso que Deus faz com a gente. Você está vivendo essa vida e você está querendo algumas alegrias mundanas que não são totalmente, não é negado, nos é negado uma alegria na terra, uma alegria de fazer uma viagem, de ter alguma coisa. Mas, meu filho, você tá olhando para o teu irmão que está voltando, de ter desejado comer bolotas de porcos, e você está comparando essa volta com o fato de ter uma bênção na terra, de comer um bezerro com os teus amigos. Entende o que eu estou fazendo? Olha como Cristo vai quebrando pelas parábolas toda essa relação de proporcionalidade entre o que nós fazemos e o que nós recebemos de Deus. Então, hoje, nós vamos orar agora, rapidinho. Eu vou pedir para vocês a liberdade para orar sentado, mas o meu joelho, a minha alma
está prostrada diante de Deus. Deus é minha testemunha. Nós vamos fazer uma oração rápida. E em todas as outras lives, nós fazemos uma oração no final. E o modelo de oração que nós vamos fazer está bem explicado. No último vídeo, tem um vídeo no YouTube destacado o modelo que nós temos de oração. Nas outras lives a gente explica, nós estamos com o tempo contrito, eu só quero te convidar agora para relaxar, para respirar fundo e deixar toda a tua energia do corpo se transformar. Porque pela primeira vez na tua vida você não vai orar a Deus com palavras. Você vai se entregar a Deus com a tua emoção. Você vai se entregar a Deus com o íntimo da tua alma. Esquece as vãs repetições. Nesse momento aqui, esquece o Pai Nosso que estás no céu. Não fala isso. Reconhece que você está diante de um poder infinito. Como se você fosse uma pequena lâmpada diante de uma usina hidrelétrica. E você só precisa acender essa lâmpada. E agora, pensa naquilo que te separa do amor de Deus, aquilo que te acusa, a tua culpa, aquilo que te faz se sentir separado de Deus, aquilo que te faz vir a menos na presença de Deus, aquilo que o teu acusador lança no teu rosto como sendo a tua falha. Agora, relaxa. O que te impede? O que você precisa trabalhar hoje? Sente isso. Recebe isso. Acolhe isso. Isso é parte de você. Você nunca vai se livrar dessa característica, dessa inclinação. E hoje, você não vai mais escondê-la de ninguém. Você não vai mais reprimir o teu sentimento. E você também não vai mais extravasar o teu sentimento. Porque quando você extravasa o teu sentimento, o ódio dentro do seu coração se multiplica. Então você não vai nem reprimir e não vai nem extravasar. Você vai olhar para o teu sentimento agora. E você vai acolher. Você vai olhar para esse sentimento e vai dizer: seja bem-vindo à minha vida. E essa energia dentro do seu corpo vai se manifestar. Pode se manifestar com peso no seu ventre, podem vir pensamentos, podem vir palavras, podem vir vozes. Recebe tudo isso, acolhe. Isso é parte de quem você é. Tudo isso é a morte que está na tua panela. E Eliseu não tirou o veneno que estava naquela panela. Ele chegou e jogou farinha sobre ele. Nós vamos fazer algo semelhante, mas de uma maneira um pouco diferente. Quero te pedir para respirar fundo agora e pegar toda essa preocupação, toda essa sensação de dificuldade diante de Deus, toda essa sensação de ser menor, de ser pequeno diante de Deus. E você vai expirar e deixar tudo isso sair do seu corpo. Não a causa, mas o teu sentimento a respeito disso. Tem um mistério aí. Você não pode apagar o teu passado, mas você pode entender que Deus trabalhando na tua vida, Ele muda de significado, Ele muda de peso. E você recebe o fardo leve de Cristo quando você entrega para Ele essa tua natureza. Os teus atos estão no passado, os teus pecados estão aí. O adversário sempre entra dentro da nossa vida e da nossa alma, tentando fazer com que nós pensemos que o Espírito Santo de Deus não nos alcança por coisas que nós cometemos. Mas as coisas que nós cometemos estão no passado e hoje é um momento de você ressignificar isso. Porque hoje você recebe da parte de Deus uma nova condição
um novo entendimento. Você não é mais a pessoa que você era quando você acordou hoje. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir essa live. Você é outra pessoa hoje. E essa outra pessoa consegue perdoar aquela pessoa que cometeu esse pecado porque o adversário te acusa. Então hoje, respira, e todo o peso que você tem a respeito desse fato que você não pode mudar, expira e deixa sair do seu corpo agora. Você consegue fazer isso? Você consegue sair desse peso, dessa frustração? Então respira e deixa sair. Se ficou alguma coisa ainda dentro do teu coração, dentro do teu peito, põe a mão no teu corpo, onde isso está. Se é um pensamento, põe a mão na cabeça. Se é um peso no pescoço, no peito, põe a mão fisicamente. Vamos imaginar que isso foi um peso no teu pescoço. Põe a mão fisicamente no teu pescoço. Imagina-se tirando isso do seu corpo e entregando nas mãos de Deus. Vê que resultado isso tem no teu coração agora. Pense que você tem um Deus em quem você pode derramar as suas emoções e não só as suas palavras. Nós finalizamos o processo da oração. Tem bastante conteúdo nosso já no YouTube. Eu quero agradecer muito você que ficou até aqui. Se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém, se você acha que essa mensagem pode, de alguma maneira, tocar o coração de alguém, resgatar alguém, chamar alguém, passa ela para frente, encaminha. Volto a dizer o que nós dissemos no início. Esse trabalho não tem nenhuma finalidade comercial. Nós temos um outro trabalho com desenvolvimento humano, que é uma outra coisa, mas esse trabalho espiritual não tem nenhuma finalidade, comercial. Então eu queria te agradecer por esse tempo, dizer que foi um prazer, é uma honra. Tem sido muito importante para nós esses momentos. Nos ajude se isso tocou vocês de alguma maneira. Foi uma live muito intensa. Acho que foi a mais intensa de todas, onde realmente eu senti uma inspiração diferente. Isso tem a ver com a energia de todo mundo que está aqui. Uma coisa é certa, meus irmãos: Deus está na nossa vida. Deus ama a nossa vida. Deus ama a nossa alma. E vai lá na live. Se você estava na live, você já sabe disso. Mas Deus tem um contrato com você. E não é o contrato que você imagina. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Um grande abraço. Até mais. Paz de Deus.